Se você já está familiarizado com outros paradigmas de programação, como a orientação ali a objetos, já pode estar acostumado com a ideia de que é possível criar variáveis privadas, que só podem ser acessadas dentro de uma determinada classe. No entanto, no Python não é possível fazer isso. Mas então, por que os criadores do Python decidiram fazer isso? Bom, vamos explorar isso nesse vídeo e ver como essa decisão está relacionada com a filosofia do Python, que valoriza a legibilidade e a simplicidade do código. Além disso, vou te mostrar como é possível criar variáveis que funcionam de maneira semelhante a variáveis privadas, só que dentro do Python, mesmo que não sejam tecnicamente privadas, né? Então já clica aqui embaixo para se inscrever no canal, porque aqui você aprende Python de verdade e bora para minha tela ver alguns exemplos? Criei aqui minha classe point, que ela vai armazenar as coordenadas de um ponto num espaço bidimensional. Só que eu gostaria que as coordenadas desse ponto fossem privadas, ou seja, que elas só pertencessem à instância ali da minha classe e que elas não pudessem ser alteradas por nenhum usuário, por nenhum outro programador, por ninguém pudesse mexer nos valores das coordenadas desse ponto. Muitas linguagens oferecem, né, uma forma da gente criar uma classe privada em que a gente não pode, ninguém consegue alterar os valores daquela classe, né, sobrescrever seus métodos e tudo mais, porém no Python isso não existe. O que existe é um consenso de que se uma variável ela começa com dunder, então se você não sabe o que é dunder, também tem um vídeo aqui no canal explicando os dunders e qual é o dunder também mais odiado aí pelos programadores, porque é um pouco mais complexo de entender ali a sua funcionalidade. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para você assistir depois desse vídeo aqui. Então o dunder basicamente é uma variável que começa com um double underscore aqui. Então são dois sinais aqui de underscore antes do nome da minha variável. Então existe um consenso aqui no Python, na comunidade pythonista, que é quando uma variável começa com dunder, eu não deveria alterar o valor dela depois, né? Então ela deveria ser considerada como uma variável privada. De fato ela não é, porque a gente vai ver aqui ao longo dessa aula que existe como a gente alterar o valor dessa variável aqui no Python, porém ele tenta, de certa forma, dificultar um pouco esse processo para um programador mais desavisado ali ou um usuário não acabar alterando o valor dessa variável logo de cara, assim, apesar de que dá para fazer isso de outras formas. Então aqui, só criei essa classe com essa variável coordinate, que vai ter sim a coordenada 0 e 0, né, que seria a coordenada do eixo x e a coordenada do eixo y. Passei aqui como uma tupla, né, então, lembrando também, você não sabe, né, tupla não são obrigatórias que elas estejam entre parênteses aqui. Uma tupla é, segundo a documentação do Python, definida como valores, né, separados por vírgula. Então isso aqui é uma tupla, mesmo que não esteja dentro de parênteses. Por padrão, a gente coloca dentro de parênteses ali para poder facilitar a leitura e o entendimento, e o parênteses seria obrigatório quando a gente está trabalhando com uma tupla dentro de uma lista, dentro de algum outro objeto. A gente precisa colocar o parênteses para poder delimitar o início e o fim da tupla, mas para instanciar, né, uma variável com uma tupla, a gente não precisa desses parênteses, então colocar a vírgula mesmo. E aqui eu criei aqui uma função chamada getX, então o que essa função vai fazer é, quando eu chamar ela, ele vai retornar o valor da minha variável coordinate. Quando eu der utilizar o método setX, eu vou sobrescrever o valor de coordinate. Então, a única forma que deveria ter para mim poder alterar o valor dessa variável seria utilizando o método setX. E esses métodos acessórios eles são muito utilizados em padrões de projetos. E por que são utilizados? Justamente porque eu não quero que qualquer usuário venha e altere o valor diretamente dessa variável. Eu quero que se esse valor for alterado, o meu código, né, o meu programa execute uma série de outros comandos, por exemplo. Então, se isso aqui alterou, digamos que isso aqui seja coordenado de um ponto lá no Paint, por exemplo. Eu quero verificar qual que é a cor desse objeto, qual a posição que ele estava antes, para onde ele vai depois, qual que é a posição do mouse. Então, eu quero fazer uma série de outras verificações antes de fazer a alteração dessa variável de fato. Se eu deixasse essa variável como pública, por exemplo, o usuário poderia alterar essa variável aqui sem que eu fizesse essas verificações antes. Então, por isso que a gente geralmente cria esses métodos acessórios aqui para poder executar uma sequência de código aqui toda vez que eu estiver querendo fazer uma alteração em algum atributo aqui da minha classe. Nesse caso, ele não faz nada demais além de só alterar o valor da minha variável aqui, só para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu criei aqui uma instância da minha classe point, e aí eu vou dar um print agora na função getX. Então, coloquei getX igual, se você não sabe o que esse igual aqui está fazendo aqui dentro dessa fstrings, também tem um vídeo aqui no canal em que eu explico sobre fstrings aqui e todos os parâmetros de formatação de fstrings, até como você cria suas próprias formatações aqui para as fstrings. Então já clica aqui embaixo também para poder assistir esse vídeo depois aqui de fstrings e entender como utilizar fstrings aqui ao seu favor para poder debugar código. Então aqui, coloquei aqui um print
na função getX, então o que ele vai fazer é getX, retornou, e aqui o valor da minha variável coordinate. Então o valor da minha variável coordinate aqui, no momento que eu instanciei ela é 00. Beleza, até aqui nenhuma surpresa. Então imagine que agora eu quero sobrescrever o valor dessa variável coordinate. Eu vou colocar aqui p ponto, então o nome da minha instância, ponto, e aqui o atributo, né, dessa instância que eu estou querendo alterar. Então eu estou querendo alterar a coordinate, eu quero que agora ela seja uma tupla com os valores 10 e 20. Então se eu for dar um getX agora, ele vai retornar para mim aqui que ela continua sendo 00. Então quando ele vai lá e retorna aqui qual que é o valor que está salvo aqui na minha variável coordinate, continua sendo 00. Mesmo tendo feito essa alteração aqui para 10, 20. Se fosse qualquer outro tipo de variável aqui no Python, se ela não tivesse com esse double underscore, eu conseguiria ter feito isso diretamente. Quando a gente coloca esse double underscore, o Python coloca um step a mais de dificuldade para que não seja alterado logo de cara, assim como a gente faria uma variável considerada pública no Python, por exemplo. Então aqui, se a gente for dar agora um setX, que é a função que deveria ser sempre utilizada para poder alterar o valor da minha variável coordinate, e definir agora que minha variável coordinate vai ser uma tupla contendo o valor 30 e 40, e eu der um getX poder retornar o valor dessa tupla, observe que agora sim ele alterou o valor. Então ele está respeitando o padrão que eu estou criando aqui, ou seja, eu não quero que a minha variável coordinate seja alterada dessa forma, publicamente pelo usuário. Eu quero que ela só possa ser alterada quando for invocada a função setX. Então essa é a única forma, teoricamente, de alterar o valor dessa variável coordinate. E por que eu falei teoricamente? Porque isso não é verdade. Se eu der um print aqui no dict da minha instância, ele vai retornar para mim aqui quais são todas as variáveis, né, e os valores dessas variáveis aqui dentro da instância P. E se a gente observar, a instância P ela tem aqui duas variáveis. Uma que é o coordinate, que foi o valor aqui que a gente atribuiu aqui quando a gente chamou p.coordinate. E eu tenho um outro aqui que chama underline point, underline coordinate, que esse sim está com o valor 3040, que foi o valor que eu atribuí, né, utilizando a função setX. E por que isso acontece? Acontece porque quando a gente está trabalhando, né, quando a gente coloca um double underscore aqui antes do nome de uma variável, o Python meio que encapsula essa variável com o nome da classe. Isso é o que é para poder evitar que esse tipo de coisa aqui aconteça, que o usuário consiga alterar livremente assim o valor da variável assim, como a gente faria com qualquer outro atributo de uma classe. Então ele encapsulou aqui, ele alterou o nome dessa variável coordinate para que ela só possa ser alterada quando a gente chamar underline point, que é o nome da minha classe, underline coordinate, que é o nome da variável. Então underline classe, underline atributo, variável, método, seja lá o que for aqui. Só que quando a gente chamou aqui o dunder coordinate, ele criou, né, uma variável na memória aqui do Python chamada dunder coordinate e atribuiu para ela o valor 1020. Só que sabendo disso aqui agora, a gente já sabe que se eu quiser alterar o valor dessa variável específica, basta, ao invés de eu utilizar esse padrão aqui, instância ponto e o nome da variável direto, eu utilizar esse outro padrão aqui, que é instância ponto, o underline, o nome da minha classe, o dunder e o nome da variável do atributo que eu quero alterar. Então, dessa forma, como ainda assim é possível alterar o valor da variável sem utilizar o método acessor, que é o setX, por exemplo, a gente prova que o Python então não tem variáveis privadas, porque de uma forma ou de outra a gente consegue alterar o valor da variável coordinate aqui sem utilizar o método acessor. E eu consigo ver isso aqui, fazendo a alteração aqui, eu consigo mudar o valor da variável coordinate para 50 e 60 sem utilizar o método setX. E quando eu dou um get aqui para poder retornar o valor dessa variável, ele foi alterado para 50 e 60 normalmente. Se eu for dar um print aqui no meu dicionário, tá aqui que o meu point coordinate é agora 50 e 60. Então, eu consegui alterar o valor dessa variável publicamente, sem ter que utilizar o método acessor. E é por isso que o Python não possui uma variável privada, uma forma de definir variáveis privadas aqui, por isso que a gente utiliza essa nomenclatura aqui padrão, com o dunder antes do nome da variável, para poder indicar para outros programadores, né, que aquela variável ali não deveria ser alterada diretamente pelo código ou pelo programa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, já clique aqui embaixo em curtir e também se inscreva no canal para poder receber muito mais conteúdo como esse, muito mais informações sobre Python, sobre programação e aprender cada dia mais aqui sobre esse mundo incrível da programação com Python. É isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!